Você já imaginou ser chamado de traidor por tentar salvar o seu próprio povo? Já pensou em carregar o peso de uma cidade inteira nas costas, sabendo que cada decisão sua pode significar a vida ou a morte de milhares? Eu sou Anão, o general que mudou para sempre o destino de Cartago. Nesta história, você vai conhecer os segredos, as dores e as escolhas impossíveis que me transformaram no homem mais odiado, e talvez mais incompreendido, da minha terra. Prepare-se para mergulhar em um drama familiar nas férias mais sombrias da história antiga, onde honra, amor e sacrifício se misturam em uma trama de traição e esperança. Se você quer entender o verdadeiro significado de coragem e redenção, fique comigo até o final deste vídeo. E antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Compartilhe este vídeo com quem ama narrativas profundas e reflexivas. Agora, respire fundo e venha comigo descobrir como um homem pode ser herói e traidor ao mesmo tempo. Vamos juntos desvendar o destino de Cartago. As chamas dançavam no horizonte, refletindo-se nas águas escuras do porto de Cartago, enquanto eu, Anão, sentia o peso do mundo sobre meus ombros. O cheiro acre de fumaça misturava-se ao sal do mar, e o som distante dos gritos ecoava como um lamento antigo, um presságio do fim. Naquela noite, enquanto a cidade ardia, eu sabia que meu nome seria lembrado não como herói, mas como traidor. E, ainda assim, ninguém jamais compreenderia o que me levou a tomar as decisões que mudaram para sempre o destino de minha pátria. Eu era filho de uma das famílias mais antigas de Cartago, criado entre colunas de mármore e jardins de oliveiras, onde as histórias de glória e poder eram sussurradas como preces. Meu pai, Mago, era um homem severo, de olhar duro e mãos calejadas pela guerra. Ele me ensinou desde cedo que a lealdade à cidade era mais importante do que qualquer desejo pessoal. Cartago acima de tudo, ele dizia, enquanto me mostrava os mapas das terras conquistadas e as cicatrizes que colecionava como medalhas. Minha mãe, Dídima, era o oposto, doce, mas firme, com uma fé inabalável nos deuses e na justiça. Ela me ensinou a ouvir antes de falar, a observar antes de agir. O coração de um homem é seu verdadeiro campo de batalha, ela dizia, acariciando meus cabelos enquanto eu adormecia ao som das ondas quebrando nas pedras. Cresci entre esses dois mundos, o da honra e o da compaixão. E foi essa dualidade que me perseguiu durante toda a vida, até o momento em que precisei escolher entre a lealdade cega e a sobrevivência de meu povo. Minha ascensão ao posto de general não foi fácil. Cartago era uma cidade de intrigas, onde alianças eram feitas e desfeitas ao sabor do vento. Desde jovem, aprendi a desconfiar dos sorrisos e a ler nas entrelinhas das palavras. Meu primeiro comando veio durante a guerra contra os líbios, quando ainda era um rapaz de 20 e poucos anos. Lembro-me do cheiro do sangue, do calor sufocante do deserto e do olhar de medo nos olhos dos soldados que me seguiam. Confie em mim, eu dizia, mesmo quando duvidava de mim mesmo. Foi nessa época que conheci Asdrúbal, um homem de inteligência afiada e ambição desmedida. Tornamo-nos amigos, ou pelo menos assim pensei. Ele me ensinou a arte da política, a manipular conselhos e a conquistar aliados. Mas também me mostrou o lado sombrio do poder, a traição, a inveja, o medo constante de ser apunhalado pelas costas. Com o tempo, ganhei respeito e temor. Meus feitos em batalha eram celebrados, mas minha frieza e pragmatismo despertavam desconfiança. Anão é como o mar, diziam. Calmo na superfície, mas capaz de engolir navios inteiros sem aviso. Quando Roma começou a ameaçar nossas rotas comerciais, fui chamado ao conselho dos anciãos. A tensão era palpável. Os rostos enrugados dos senadores refletiam preocupação e orgulho ferido. Roma é uma sombra que cresce a cada dia, disse Amílcar, o mais velho entre eles. Se não agirmos, seremos engolidos. Propus cautela. Devemos fortalecer nossas defesas, buscar alianças, evitar a guerra aberta, argumentei. Mas fui voto vencido. A sede de glória e vingança era maior do que a razão. E assim, Cartago marchou para a guerra, arrastando consigo o destino de milhares. Os primeiros anos foram de vitórias e celebrações. As ruas se enchiam de música e vinho, e as crianças brincavam de soldados, imitando nossos gestos heróicos.
Mas a guerra é uma amante cruel. Logo, as derrotas começaram a se acumular, e o povo, antes orgulhoso, passou a olhar para mim com desconfiança. Foi então que recebi a missão de defender a Sicília, a joia do Mediterrâneo. Sabia que era uma armadilha. Asdrúbal, agora meu rival, queria me afastar do centro do poder. Mas aceitei, pois não havia escolha. Levei comigo um exército cansado, mal equipado, mas determinado. A Sicília era um campo de batalha constante. Os romanos eram implacáveis, e nossos aliados, volúveis. Passei noites em claro, estudando mapas, tentando antecipar os movimentos do inimigo. Não podemos vencer pela força, disse a meus capitães. Devemos vencer pela astúcia. Foi nessa época que conheci Lúcio, um centurião romano capturado em uma emboscada. Ao contrário dos outros prisioneiros, ele não implorou por sua vida. Olhou-me nos olhos e disse: "Você sabe que esta guerra é inútil. Nossos senhores brincam com nossas vidas como crianças com pedras." Suas palavras me marcaram. Comecei a questionar o sentido de tudo aquilo. Quantos mais precisariam morrer para satisfazer o orgulho de homens sentados em tronos de marfim? Quantas mães chorariam por filhos que jamais voltariam? As derrotas se sucederam. Recebi ordens de recuar, de abandonar cidades, de sacrificar aliados. Cada decisão era um peso em minha alma. O povo de Cartago, distante, não via o sofrimento dos que lutavam por eles. Só viam números, relatórios, vitórias ou derrotas. Quando finalmente retornei à cidade, fui recebido com frieza. Asdrúbal, agora mais poderoso do que nunca, me acusou de covardia. Anão traiu Cartago ao recuar diante do inimigo. Ele bradava diante do conselho. Sua fraqueza custou-nos a Sicília. Tentei me defender. Fiz o que era necessário para salvar vidas. Uma derrota honrada é melhor do que uma vitória manchada de sangue inocente. Mas minhas palavras caíram em ouvidos surdos. O povo queria culpados, não explicações. Fui afastado do comando, relegado ao ostracismo. Passei dias trancado em minha casa, ouvindo os rumores que se espalhavam como veneno. Anão é um traidor, diziam. Vendeu-se aos romanos. Minha família sofreu. Meu pai, já velho e doente, mal conseguia olhar em meus olhos. Você desonrou nosso nome, disse ele, a voz embargada. Minha mãe chorava em silêncio, tentando me consolar, mas eu via a tristeza em seu olhar. Foi nesse momento de desespero que recebi uma visita inesperada. Lúcio, o centurião romano, agora em liberdade após uma troca de prisioneiros, veio até mim. Você não é um traidor, Anão, disse ele. É um homem que enxerga além do ódio. Mas sua cidade não está pronta para isso. Suas palavras me deram forças. Decidi que não permitiria que Cartago fosse destruída pela arrogância de seus líderes. Comecei a reunir informações, a buscar aliados entre aqueles que, como eu, viam a futilidade da guerra. Formamos um grupo secreto, dedicado a buscar a paz, mesmo que isso significasse negociar com o inimigo. As reuniões eram feitas à noite, em porões escuros, longe dos olhos dos espiões de Asdrúbal. Discutíamos estratégias, trocávamos mensagens com emissários romanos, tentávamos encontrar uma saída para o impasse. Mas cada passo era arriscado. Se fossemos descobertos, seríamos executados sem julgamento. Certa noite, enquanto caminhava pelas ruas silenciosas de Cartago, fui abordado por um jovem mensageiro. O conselho sabe de suas reuniões, sussurrou ele, os olhos arregalados de medo. Estão vindo atrás de você. Corri para casa, o coração disparado. Encontrei minha mãe rezando diante do altar dos deuses. Eles vão me matar, disse, a voz trêmula. Ela me abraçou, sussurrando palavras de conforto. Faça o que precisa ser feito, meu filho, mas nunca perca sua alma. Naquela noite, decidi fugir. Deixei para trás tudo que amava, minha família, minha cidade, meu passado. Fui para o exílio, levando comigo apenas a esperança de que, um dia, Cartago entenderia meus motivos. Os anos se passaram.
A guerra continuou, mais sangrenta do que nunca. Ouvi notícias de longe, cidades destruídas, campos queimados, crianças órfãs. Cartago resistia, mas a cada dia perdia um pouco mais de sua alma. Vivi como um fantasma, mudando de nome, de rosto, de vida. Trabalhei como mercenário, como conselheiro, como espião. Vi o melhor e o pior da humanidade. Mas nunca deixei de amar minha cidade, mesmo quando ela me odiava. Foi durante esse tempo que conheci Sílvia, uma mulher forte e corajosa, filha de um comerciante grego. Ela me ensinou a sorrir novamente, a acreditar que havia vida além da dor. Juntos, tivemos uma filha, a quem dei o nome de Dídima, em homenagem à minha mãe. Mas a paz era frágil. Um dia, recebi uma mensagem. Cartago estava cercada, à beira da destruição. Roma exigia rendição total. Meu coração se partiu. Sabia que, se não fizesse algo, tudo pelo que lutei seria em vão. Decidi voltar. Sabia que arriscava a vida, mas não podia ficar parado enquanto minha cidade morria. Disfarçado, entrei em Cartago pela noite, misturando-me aos refugiados que chegavam em busca de abrigo. A cidade estava irreconhecível. As ruas, antes cheias de vida, agora eram corredores de medo e desespero. Crianças famintas, mulheres chorando, homens armados até os dentes. O cheiro de morte pairava no ar. Procurei antigos aliados, mas muitos estavam mortos ou haviam mudado de lado. Encontrei Asdrúbal, agora um homem envelhecido, consumido pelo poder. Você voltou para ver o fim, zombou ele. Ou para trair-nos mais uma vez. Olhei em seus olhos e vi apenas vazio. Vim para tentar salvar o que resta, respondi. Ainda há tempo para negociar. Roma não quer nossa destruição, apenas nossa submissão. Ele riu, um riso amargo. Prefiro morrer a ajoelhar-me diante de Roma. Tentei argumentar, mas era inútil. O orgulho de Cartago era sua maior força, mas também sua perdição. Naquela noite, reuni o conselho dos poucos que ainda me ouviam. Se continuarmos lutando, todos morreremos. Mas se negociarmos, talvez possamos salvar nossas famílias, nossa cultura, nossa história. Alguns concordaram, outros me chamaram de covarde. Você sempre foi fraco, anão, gritou um deles. Por sua culpa, Cartago está à beira do abismo. Senti a raiva crescer dentro de mim, mas controlei. Prefiro ser chamado de traidor do que ver crianças morrendo de fome. As discussões se arrastaram por horas. No fim, poucos me apoiaram. Mas consegui enviar uma mensagem secreta aos romanos, propondo rendição em troca de misericórdia para o povo. Os dias seguintes foram de tensão insuportável. Os romanos cercaram a cidade, esperando nossa resposta. Dentro dos muros, o caos reinava. Houve motins, execuções, traições. Vi amigos se voltarem uns contra os outros, irmãos matando irmãos. Minha mãe, já velha e cansada, me chamou ao seu leito de morte. Você fez o que pôde, meu filho, sussurrou, segurando minha mão. Não deixe que o ódio consuma seu coração. Chorei como uma criança, sentindo o peso de todas as vidas perdidas, de todas as escolhas erradas. No fim, Cartago caiu. Os romanos entraram na cidade, destruindo tudo em seu caminho. Fui capturado, levado diante do general romano. Você é anão, o traidor? Perguntou ele, olhando-me com desprezo. Ergui a cabeça, encarando-o. Sou anão, filho de Cartago. Fiz o que achei certo para salvar meu povo. Ele hesitou, depois ordenou que me levassem. Fui condenado ao exílio perpétuo, proibido de pisar novamente em minha terra natal. Hoje, escrevo estas palavras à beira do mar, olhando para o horizonte onde Cartago um dia brilhou como uma joia. Sei que meu nome será lembrado como o do traidor que mudou o destino da cidade. Mas, no fundo, espero que um dia alguém entenda que, às vezes, a verdadeira coragem está em desafiar o ódio, em buscar a paz mesmo quando todos clamam por guerra. Sinto falta de minha família, de minha casa, dos dias em que acreditava que o mundo podia ser mudado pela força da vontade. Mas aprendi que o destino é feito de escolhas difíceis,
e que cada um de nós carrega o peso de suas decisões. Se Cartago renascer das cinzas, que seja com menos orgulho e mais compaixão. Que meus erros sirvam de lição para aqueles que vierem depois. E que, um dia, meu nome seja lembrado não como traidor, mas como alguém que amou sua cidade acima de si mesmo. O vento sopra forte, trazendo consigo o cheiro do mar e o eco distante das vozes de minha infância. Fecho os olhos, e por um instante, sou apenas um menino correndo entre as oliveiras, sonhando com um futuro de glória. Mas, ao abrir os olhos, vejo apenas o presente, um homem marcado pelo passado, mas ainda capaz de sonhar com a redenção. E assim, deixo estas palavras ao mundo, na esperança de que, um dia, alguém as encontre e compreenda que, por trás de cada traidor, há uma história de amor, dor e sacrifício. O destino de Cartago foi selado por muitos, mas, no fim, todos somos apenas peças em um jogo maior do que nós mesmos. E, talvez, a verdadeira traição seja esquecer que, antes de tudo, somos humanos. O vento do entardecer trazia consigo o cheiro de cinzas e sal, e eu, sentado sobre uma pedra à beira do mar, sentia o peso de cada lembrança, de cada escolha que me trouxera até ali. O exílio era uma terra de fantasmas, e os meus me visitavam todas as noites, sussurrando nomes, rostos, promessas quebradas. Eu não era mais o general temido, nem o filho orgulhoso de Mago e Dídima. Era apenas Anão, o traidor, o homem que mudará o destino de Cartago. Mas, mesmo no exílio, a vida insistia em seguir. Sílvia, minha companheira, era um farol em meio à escuridão. Ela nunca me julgou, nunca me cobrou explicações. Apenas me olhava com aqueles olhos serenos, como se enxergasse além das cicatrizes, além da culpa. Nossa filha, Dídima, crescia forte e curiosa, com o sorriso da avó e a coragem do avô. Às vezes, eu a observava brincar na praia, recolhendo conchas e inventando histórias sobre deuses e monstros. Nessas horas, sentia uma pontada de esperança, como se, apesar de tudo, ainda houvesse redenção possível. Certa noite, enquanto Sílvia costurava a luz de uma lamparina e Dídima dormia, ela me perguntou, com a voz baixa e firme: "Você se arrepende, Anão?" Demorei a responder. O silêncio entre nós era denso, carregado de tudo o que não podia ser dito. Não sei, Sílvia. Às vezes, penso que poderia ter feito diferente. Outras vezes, acredito que não havia outro caminho. O que sei é que cada decisão me custou algo. E, no fim, perdi tudo o que amava. Ela pousou a mão sobre a minha, apertando com delicadeza. Você ainda tem a nós. E, enquanto houver amor, não se perde tudo. Abracei-a, sentindo o calor de seu corpo, o perfume de ervas e sal. Por um instante, o mundo pareceu menos cruel. Mas a paz era sempre breve. Notícias de Cartago chegavam esporadicamente, trazidas por mercadores e viajantes. A cidade, agora sob domínio romano, era uma sombra do que fora. Os templos estavam em ruínas, as praças vazias, o povo disperso. Alguns cartagineses haviam sido escravizados, outros fugido para terras distantes. Os poucos que restaram viviam sob o jugo de Roma, tentando preservar o que podiam de sua cultura, de sua dignidade. Certa manhã, enquanto caminhava pela praia com Dídima, encontramos um velho pescador, de barba branca e olhos tristes. Ele me reconheceu de imediato, apesar dos anos e das mudanças. "General Anão?" perguntou, hesitante. Assenti, sentindo o velho medo apertar meu peito. "Sou eu." Ele se ajoelhou diante de mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Perdoe-me, senhor. Fui um dos que gritaram seu nome nas ruas, que pediram sua cabeça. Não sabia, não entendia." Ajoelhei-me ao seu lado, segurando seus ombros. "Não há o que perdoar, velho amigo. Todos fomos vítimas do mesmo orgulho, da mesma cegueira. O que importa agora é o que fazemos daqui para frente." Ele me contou sobre a vida em Cartago, sobre os que resistiam em segredo, tentando manter vivas as tradições, as histórias, a língua. Falou de crianças que aprendiam a rezar aos deuses antigos, de mulheres que bordavam símbolos cartagineses em suas roupas, de homens que, mesmo sob o olhar atento dos romanos, ainda sonhavam com liberdade. "Cartago vive, general,"
disse ele, com um brilho de esperança nos olhos. Enquanto houver um só de nós, a cidade não morre. Essas palavras ficaram comigo. Passei a reunir, discretamente, outros exilados, outros sobreviventes. Formamos uma pequena comunidade, à margem do mundo, mas unidos pelo passado comum. Compartilhávamos histórias, ensinávamos nossas crianças, celebrávamos os antigos rituais. Era uma resistência silenciosa, mas poderosa. Certa noite, durante uma dessas reuniões, um jovem chamado Amílcar, filho de um antigo amigo de meu pai, aproximou-se de mim. General, precisamos de liderança. Os romanos nos desprezam, tentam apagar nossa memória. Mas se nos unirmos, se mostrarmos que Cartago ainda vive, talvez possamos reconquistar nosso lugar. Olhei para ele, vendo em seus olhos o mesmo fogo que um dia ardera nos meus. Liderança não é poder, Amílcar. É responsabilidade. E, às vezes, o maior ato de liderança é saber quando recuar, quando proteger em vez de atacar. Ele insistiu. Mas não podemos viver eternamente como sombras. Precisamos agir. Pensei nas palavras de minha mãe, em seu leito de morte. Não deixe que o ódio consuma seu coração. Pensei em Sílvia, em Dídima, em todos os que haviam sofrido por causa da guerra. Agiremos, sim, respondi, finalmente. Mas não com armas. Vamos preservar nossa cultura, nossa história. Vamos ensinar nossos filhos a serem cartagineses, mesmo em terra estrangeira. E, um dia, quando Roma esquecer de temer nosso nome, talvez possamos reconstruir o que perdemos. Amílcar pareceu decepcionado, mas compreendeu. A resistência, percebi, não era apenas uma questão de força, mas de memória, de identidade. Os anos passaram. Dídima cresceu, tornando-se uma jovem inteligente e determinada. Aprendeu a língua dos romanos, mas nunca esqueceu as histórias de Cartago. Sílvia, sempre paciente, tornou-se uma espécie de matriarca entre os exilados, cuidando dos doentes, consolando os aflitos. Eu, por minha vez, tornei-me conselheiro, mentor, guardião das memórias. Escrevi tudo o que lembrava: batalhas, festas, rituais, canções. Queria que, mesmo que Cartago nunca mais existisse como cidade, ela sobrevivesse nas palavras, nos corações. Certa tarde, enquanto escrevia à sombra de uma oliveira, Dídima sentou-se ao meu lado. Pai, por que você nunca tentou voltar? Por que não lutou até o fim? Olhei para ela, sentindo o peso da pergunta. Porque, às vezes, lutar até o fim significa destruir tudo o que se ama. Eu preferi salvar o que podia: as pessoas, as histórias, a esperança. A verdadeira vitória, filha, não está em vencer batalhas, mas em sobreviver à derrota sem perder a alma. Ela sorriu, compreendendo mais do que dizia. Um dia, vou contar suas histórias aos meus filhos. E eles saberão que Cartago viveu, que você não foi um traidor, mas um homem que amou demais para destruir. Abracei-a, sentindo uma paz rara. Talvez, afinal, houvesse redenção. Mas o mundo não era feito apenas de memórias. Os romanos, sempre atentos, começaram a desconfiar de nossa pequena comunidade. Um dia, soldados chegaram à vila, exigindo saber quem éramos, o que fazíamos ali. Fui chamado diante do centurião, um homem jovem, de rosto severo. Dizem que você é Anão, o general cartaginês. Assenti, sem medo. Fui, um dia. Hoje, sou apenas um homem tentando viver em paz. Ele me olhou por um longo tempo, depois disse: Roma não teme fantasmas, mas não tolera rebeldes. Se tentar incitar seu povo, será punido. Não sou rebelde, centurião. Só quero que minha filha cresça sabendo quem é. Ele hesitou, depois assentiu. Mantenha sua paz, Anão. Mas lembre-se, Roma observa. A tensão pairou sobre nós por semanas. Alguns exilados queriam fugir, outros queriam lutar. Eu insisti na calma, na resistência silenciosa. Não podemos vencer Roma com armas, disse a eles. Mas podemos vencê-los com o tempo, com a memória. Eles podem destruir nossas casas, mas não podem apagar quem somos. Aos poucos,
a vigilância diminuiu. Os romanos, ocupados com outras guerras, outras rebeliões, esqueceram de nós. E, assim, continuamos, geração após geração, mantendo viva a chama de Cartago. Anos depois, já velho e cansado, recebi a visita de um jovem historiador romano. Ele queria ouvir minha versão dos fatos, entender por que Cartago caíra, porque eu, Anão, fora chamado de traidor. Contei-lhe tudo, as batalhas, as traições, as escolhas impossíveis. Falei de meu pai, de minha mãe, de Asdrúbal, de Lúcio, de Sílvia, de Dídima. Falei do amor e do ódio, da esperança e do desespero. No fim, ele me perguntou: se pudesse voltar no tempo, faria diferente? Pensei por um longo tempo, olhando para o mar. Não sei. Talvez. Mas cada escolha me trouxe até aqui, e aqui encontrei paz. Se Cartago tivesse vencido, talvez eu fosse lembrado como herói. Mas, no fim, heróis e traidores são apenas nomes. O que importa é o que deixamos para trás. Ele agradeceu, prometendo contar minha história. Não sei se cumpriu a promessa, mas, naquele momento, senti que, de alguma forma, minha voz seria ouvida. Hoje, sentado à beira do mar, vejo Dídima com seus filhos, ensinando-lhes as antigas canções, contando-lhes sobre uma cidade dourada, cheia de vida e esperança. Vejo Sílvia, ainda forte, ainda serena, guiando nossa pequena comunidade com sabedoria. E penso que, talvez, a verdadeira vitória seja essa: sobreviver, resistir, amar. Cartago pode ter caído, mas, enquanto houver alguém para lembrar, ela nunca morrerá. O sol se põe, tingindo o céu de vermelho e ouro. Fecho os olhos, ouvindo o som das ondas, sentindo o vento no rosto. E, pela primeira vez em muitos anos, sinto-me em paz. Se um dia alguém encontrar estas palavras, espero que entenda: não fui herói, nem vilão. Fui apenas um homem, tentando fazer o melhor em um mundo de escolhas impossíveis. E, se meu nome for lembrado como traidor, que seja. Pois, no fim, o que importa não é o nome, mas o legado. Cartago vive. E, enquanto viver, eu também viverei, em cada história, em cada canção, em cada coração que se recusa a esquecer. E assim, deixo estas palavras ao vento, ao mar, ao tempo. Que elas encontrem quem precisa ouvi-las. Que sirvam de consolo, de advertência, de esperança. Pois, no fim, todos somos apenas homens e mulheres tentando encontrar sentido em meio ao caos. E, talvez, a maior coragem seja amar, mesmo quando tudo parece perdido. O destino de Cartago foi selado, mas o espírito de seu povo jamais será destruído. E, enquanto houver memória, haverá redenção. Eu sou Anão, o general, o traidor, o amante de Cartago. E esta é a minha história. Se você chegou até aqui, obrigado por mergulhar comigo nessa jornada de escolhas difíceis, perdas e esperança. A história de Anão mostra que, por trás de cada nome marcado como traidor, existe um ser humano lutando entre o amor e o dever, entre o orgulho e a compaixão. Cartago pode ter caído, mas as lições de coragem, sacrifício e memória continuam vivas. E talvez, no fundo, todos nós carreguemos um pouco desse conflito dentro de nós. Se essa história tocou você de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais narrativas emocionantes como essa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre o verdadeiro significado de lealdade e redenção. E, claro, deixe seu comentário aqui embaixo. Você acha que Anão foi mesmo um traidor, ou apenas um homem tentando salvar o que amava? Sua opinião é muito importante para mim e para toda a nossa comunidade. Até a próxima história, e lembre-se, enquanto houver memória, nenhuma cidade, nenhum povo, nenhum coração está realmente perdido.